Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco. E como eu havia prometido, o estudo de hoje, amor abnegado, tá? Vamos entender isso de acordo com a palavra de Deus, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia que Ele nos tem concebido. Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concebido. A mim, meus irmãos e minhas irmãs, onde estiver. Que a tua graça seja derramada sobre todos nós. Nos ajuda, Senhor, com o poder do Espírito Santo a entender as tuas santas palavras. Muito obrigado pelo maná espiritual e o maná físico que o Senhor nos dá no dia de hoje. Bendito seja o teu nome, querido Jesus. De eternidade a eternidade para todos sempre. Amém. Muito bom. Um beijo a dona Adelaide lá dos Estados Unidos, tá? Sempre tem mandado recado, a Valquíria, também lá dos Estados Unidos. Que Deus tenha misericórdia de nós nesses últimos dias. Muito bem. Amor abnegado. Tá bom? Queridos, abra sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios ainda, falando com Paulo, capítulo 9. Versículo 1 está escrito assim, ó. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Não sou eu, porventura, livre? Paulo está dizendo. Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios. Se não sou apóstolo para o trem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Paulo vai discorrendo aqui. Aí ele fala, a minha defesa perante os que me interpretam é esta. Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer nós acompanhar de uma mulher, irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Paulo não era casado, por isso que ele estava falando assim. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Paulo também está falando uma coisa aqui que nós vamos entender. Queridos, aqui Paulo está dizendo para os irmãos ali de Coríntios que ele era firme na fé dele, que era o pai espiritual daquele povo, e ele plantou a igreja de Coríntios. Paulo está dizendo isso. Eu sou o pai de vocês espiritual e eu plantei a igreja de Coríntios. Plantando, ele era sim apóstolo para eles. Tá? Embora não fosse reconhecido apóstolo por outros, como Paulo diz aqui na Bíblia, mas ele foi o apóstolo chamado por Jesus Cristo para ser apóstolos dos gentios. Tá? O verso 3 aí que nós lemos, veja que Paulo fala, será que nós não temos o direito de comer ou beber também? Eu e Barnabé, os apóstolos? Paulo trabalha fazendo tendas, Paulo fazia isso, tá? Paulo não vivia ali de dízimo, né? Ele trabalhava, tá? Para se manter, fazendo tendas, tá? Então, veja que Paulo fala, será que nós não temos o mesmo direito de receber dízimo, de comer e beber, né? E Paulo fazia tendas para se manter, para pagar suas despesas. Isso ele está reclamando porque
os outros apóstolos têm salário e o sustento financeiro. E por que eu e Barnabé não temos? É isso que ele estava querendo dizer. Resumindo, Paulo está dizendo: eu plantei essa igreja e porque eu também não posso ser sustentado pelo dízimo ou doações. Você sabe que Paulo, ele trabalhava para sustentar fazendo tendas e Paulo às vezes recebia ofertas, ajuda, né? Principalmente para viajar para outros lugares, né? Para comida, para se manter, né? Então, resumindo aqui de novo, né? Paulo está dizendo: eu plantei essa igreja porque eu também não posso ser sustentada pelo dízimo e doações. Então você já percebe de que desses aquele tempo, você quando lê isso aqui na carta de Paulo, você percebe desde aquele tempo, já naquele tempo, né, existia a injustiça, já tinha uma certa rejeição de um ou de outro, né, e da preferência de outros. Paulo se sentia rejeitado ali. Quando você lê o verso 11, está escrito assim: se nós, vós, semeamos as coisas espirituais, será muito reconhecermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Paulo pegando aqui firme, e ele fala: entretanto, não usamos desse direito, antes suportando tudo para não criarmos qualquer obstáculo ou, né, ou ao Evangelho de Cristo. Qualquer obstáculo sobre o Evangelho de Cristo. Veja aqui nesse versículo, né, 11, Paulo quer dizer: afinal de contas, eu sou o fundador da igreja, né? Aqui, à primeira vista, quando lemos esta carta de Paulo aqui, nós lendo essa carta de Paulo, à primeira vista, assim, pode parecer desconectada discussões anteriores sobre, né, o conhecimento, né, versus o amor. Por isso que o título é esse, ó, Amor Abnegado. Então, quando você está lendo essa carta de Paulo aí, você percebe, né, ali, né, a discussão anterior sobre conhecimento versus amor. Mas Paulo está dizendo: aqui nós não temos o direito de comer e beber aqui, né, e a assistência financeira em geral. Como apóstolo, meu irmão, Paulo tinha direito, né, de receber apoio material daqueles que, né, misturava outros líderes da sua época e costumava fazer isso, mas não o fez, preferiu fazer tendas. Paulo tinha o direito de receber ali, mas ele não quis, ele não fez. Ele preferiu fazer as suas tendas e se sustentar sozinho. Mesmo assim, várias vezes ele recebeu, né, auxílio, né, ajuda, né. Outra expressão de Paulo é levar uma esposa, que ele fala aqui, quando você vai lendo a carta, né, uma esposa,
né? Paga pela igreja. Você ir fazer um trabalho missionário e levar a sua esposa, e a igreja tem que arcar com aquilo, que você tem que andar com a sua companheira, né? Então, a expressão, exemplo, de casais missionários, inclui Priscila. Veja aqui que aqui tem um grande exemplo, Priscila, né? Andava com o seu ali, o casal junto, né? Então, costumava fazer isso, mas Paulo não tinha esposa, né? Então ele preferia fazer as suas tendas, tá? E a expressão aqui é levar a esposa. O crente ser acompanhado pela sua esposa. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, né? E ter a despesa paga pela igreja. O exemplo de casais que eu falei, missionário, inclui Priscila e Áquila, né? Romanos 16, 13, né? Adrômico e Junia, né? Romanos 16 também, 7. Porém, Paulo, meu irmão, como eu falei, ele era solteiro, não tinha um acompanhante. Queridos, a verdade é que temos que trabalhar de uma forma ou de outra. Temos que mostrar o Evangelho para os que não conhecem e para os que já conhecem também, reforçando neles a fé. Trabalhando, recebendo da igreja ou não, você tem que fazer a parte que lhe cabe, que é levar o Evangelho. Recebendo doações ou não, trabalhando. Mesmo você trabalhando, você tem que fazer isso. Você entendeu? Então, queridos, a gente tem que trabalhar. Tem que levar o Evangelho àqueles que não conhecem e principalmente àqueles que conhecem, para reforçar a fé dele. Tá? Para não se perder, amém? Preparar também um povo para a segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso dever. O amor abnegado. Veja só, Paulo escreve ali e uma carta, e ele também se comunica com ali quando chega em Corinto, né, vendo tudo aquilo, tudo ao contrário da palavra de Deus, e ele vai discorrendo, vai falando, vai examinando, né, e vai colocando tudo no eixo, como deveria ser. Lembrando para você que Paulo era uma pessoa comum. Paulo poderia errar também, né, como nós, tá? Mas Paulo era movido pelo Espírito Santo, meu irmão. Ele não desistia. Ele não desistiu e não ia desistir. Era uma missão que ele tinha e que ele carregou até o fim, até a sua morte. Aprendendo com o passado. Muito bem. Será que o passado nos ensina? Aprendendo com o passado. Será que o passado nos ensina? Vamos ver isso amanhã, tá bom? Aprendendo com o passado. Eu acho que o passado nos ensina, sim. Né? A experiência da vida, né, nos fortalece para o dia de amanhã, meu irmão. Tá? Ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, que nós vamos discorrer, né, até o versículo 11, Paulo está falando aqui, né, os problemas do passado, né? Nós precisamos aprender, né, com o passado e para não cometer os mesmos erros do passado. Então, é importante que nós aprendamos os erros do passado, na Bíblia, como mostra, para nós não cometer os mesmos erros do passado. Vamos ver isso amanhã. Amém? Que a paz do Senhor esteja com você, que o amor de você esteja em Jesus Cristo sempre, tá?
Amor abnegado. Que coisa, né? Hoje, as pessoas usam essas palavras, essas passagens da Bíblia e distorcem muito. E os pastores estão ficando ricos, milionários, usufruindo o dinheiro das pessoas, tomando o dinheiro das pessoas e as pessoas mesmo passando necessidade. Os próprios irmãos da igreja. Meu irmão, não se preocupe. Na hora certa, todo mundo vai entender o que Paulo está querendo dizer também. E na hora certa também, Jesus vai voltar. E quando ele voltar, todo mundo vai pagar por aquilo que fez, por aquilo que falou, pela sua convivência aqui na terra. Todo mundo vai ter uma coisa para responder com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tome cuidado, aceite Jesus, volte logo para Ele. Enquanto dá tempo, peça perdão pelos seus pecados. Lembra daquele homem pequenininho, na cidade de Jericó, lembra? Lembra? Ali na cidade onde Bartimeu estava, lembra? Ele era rico, cobrador de impostos. Ele se arrependeu, devolveu 4 vezes mais para os pobres aquilo que ele já tinha roubado. Pensa nisso, meu querido irmão. Pensa nisso, tá? Pensa nisso. Que a paz do Senhor esteja com você e até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, pessoal.